Hora de conversar com o Felipe Killing, direto da Europa. E esse número é assustador, Killing. Um pouquinho mais cedo a gente estava falando dos números no Brasil, que começam a diminuir, aquela febre alta que começa a ceder, né? Você vai olhando ali no termômetro, que bom que tá baixando. Mas aí a gente vira e olha para a Holanda, 500% no aumento de casos de Covid depois do relaxamento das restrições. Killing, que susto! Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila e a todos no Brasil. E ontem a gente já falava da Espanha, né? Agora outro país europeu com um aumento de casos e um baita aumento. A Holanda registrou 500% de aumento em uma semana. No final do mês passado, em 26 de junho, o governo por lá relaxou muito as regras. E a maioria dos novos casos foi registrada em casas noturnas. E desse aumento de 500%, olha só, 453% são em pessoas com menos de 30 anos, que frequentam ambientes como casas noturnas e festivais e que não estão completamente imunizadas. O próprio premier, o Mark Rutte, pediu desculpas. Ele voltou agora com algumas regras, como a obrigatoriedade do distanciamento social. Alguns festivais de música precisaram ser cancelados, mas é outro exemplo aqui da Europa de um país que foi muito afoito em relaxar as regras, viu o número de casos disparar e aí precisou retomar com medidas restritivas. Muita gente está preocupada com a próxima segunda-feira aqui na Inglaterra, em que praticamente não haverá mais regras. O uso de máscara, por exemplo, será opcional. E muitos cientistas estão projetando um mês de agosto complicado por aqui. Então, mais uma vez, um aviso, né, para quem está no Brasil, porque nesse ciclo da pandemia o Brasil está sempre atrás da Europa, tanto em aumento de casos como diminuição, para que fique esperto para não liberar geral, porque ainda o coronavírus não desapareceu. É isso aí. Desde o início da pandemia a gente fala isso, né? Sobre como o Brasil tem essa possibilidade, essa chance, esse spoiler de saber antes e se precaver, né? Adotar medidas que evitem um cenário que é vivido eventualmente em algum país da Europa ou na Europa como um todo. Aliás, ontem, né, Killing, você falava aqui sobre a França, sobre as novas medidas para estimular ou forçar as pessoas a buscarem se vacinar, impondo restrições a quem não se vacinar na entrada de restaurantes, de bares, e o movimento foi esse, de uma corrida aí para o pessoal se vacinar. Surtiu efeito a princípio, né? Surtiu efeito, 900 mil pessoas marcaram para tomar a vacina, porque vai entrar em vigor aí esse chamado passaporte sanitário para entrar em restaurantes, em museus, cafés, para viajar, evidentemente. E lá na França existe uma certa restrição a vacinas, não só contra a Covid, mas outras também. É um país que historicamente existe uma certa restrição. Lá cerca de 40% da população está totalmente vacinada. Menos do que a Espanha, por exemplo, o próprio Reino Unido, a Alemanha. E o presidente Emmanuel Macron falou: a gente só vai conseguir vencer o coronavírus quando muita gente se vacinar, né? Mais de 70% da população estiver completamente vacinada. Então, ele adotou esse passaporte sanitário e também o governo parou de pagar testes PCR, porque o governo pagava para a população. E muita gente, ao invés de tomar vacina, ficava fazendo teste. Ah, tá negativo, beleza, não vou tomar, não vou tomar. E aí, com essas duas medidas, houve de fato uma corrida para o pessoal se vacinar. Duas mensagens chegaram aqui de ouvintes. Olha, eu acabei de sair da Holanda. Amsterdã tá normal, como se não houvesse vírus, um pouco assustador. Eu e meu marido estávamos lá, deixa eu ver se tem o nome aqui da nossa ouvinte, final de telefone 2573. Aparentemente ela mora na Europa e deu um pulo ali em Amsterdã. E está dizendo que eles ficaram assustados, né? Tem um outro ouvinte também dizendo, olha, o pessoal não está usando máscara mesmo, a situação está muito diferente do que o restante do planeta, né? Em que as pessoas ainda têm essas restrições, ainda estão preocupadas, pelo menos, ou pelo menos demonstram ter alguma preocupação com as mortes que acontecem ainda. Vamos mudar de tema, falar dos protestos na África do Sul. Fazia tempo que eu não ouvia esse nome, o Jacob Zuma, né? A gente ouviu tanto ao longo do período em que ele foi presidente da África do Sul, aquelas denúncias de corrupção. Aí, esse nome simplesmente desapareceu do noticiário internacional e volta ontem com essa força aqui em protestos que deixaram mais de 70 mortos. Que situação? O que está acontecendo na África do Sul?
Exato, viu? Mais de 70 mortos, mais de 1.200 prisões, as principais rodovias do país estão bloqueadas, muitas lojas sendo saqueadas, mais de 200 mercados foram saqueados até segunda-feira. E a polícia falou que se a situação continuar como está, o país vai sofrer um desabastecimento de suprimentos básicos. Há destruição em vários estabelecimentos comerciais também, até clínicas médicas estão sendo saqueadas. E a África do Sul está assolada por uma crise econômica, o desemprego bateu recorde, quase 33%, há um aumento de casos de Covid, sistema de saúde encontrando dificuldades. O país já estava em ebulição, mas de fato o que explodiu essa onda de protestos foi a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, na última quinta-feira. Ele é acusado de corrupção, fraude, crime organizado na compra de armamento militar, quando ainda era vice-presidente em 1999. Ele não apareceu em convocações da justiça e aí, por desacato, ele foi condenado a 15 meses de prisão. A partir daí, começaram vários protestos nas duas províncias mais populosas do país, a de Gauteng, onde fica a cidade de Joanesburgo, e de KwaZulu-Natal, que é o local onde Zuma nasceu e possui muitos apoiadores. O atual presidente, o Cyril Ramaphosa, enviou o exército às ruas e disse que essa é a maior onda de violência desde o fim do apartheid em 1990. Para a gente continuar acompanhando a situação na África do Sul. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a Ângela, aquela nossa ouvinte que estava falando de Amsterdã, né? Que foi até lá. Ela e o marido, eles moram na Alemanha. E aí estão ouvindo agora a programação da Band News FM, que interessante, direto da Alemanha. Muito legal, né?